Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Lembrando que aqui não temos a pretensão nenhuma de ensinar ninguém, mas sim de instigar esse gostinho aí pelo estudo, pelas reflexões, através dessa obra base que é o Livro dos Espíritos, que é a base para todos os nossos estudos espíritas. E hoje nós vamos fazer os comentários finais da 59, que no vídeo anterior a gente não conseguiu fazer os comentários devido ao tempo, e depois nós entraremos no capítulo que vamos falar dos seres orgânicos e inorgânicos. E a Suzelei hoje vai fazer uma breve prece para nós, né, Suzelei? Sim. Então, nesse momento, serenando nossos pensamentos, vamos nos elevando ao encontro dos nossos mentores individuais, ao encontro da espiritualidade amiga de luz que está sempre conosco. Encontramos Jesus, nosso mestre amado, a qual pedimos muita proteção, muito esclarecimento no nosso estudo de hoje. Com muita humildade, pedimos ao professor Allan Kardec a licença de continuarmos os estudos do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos fazer alguns comentários finais aí do 59, que o 59 não é uma questão, mas sim são considerações que Kardec ele traz para nós em relação a alguns ensinamentos, não só sobre Adão na Bíblia, mas alguns pontos de vista que ele nos convida a essa reflexão. Como, por exemplo, quando Galileu ele teve que refazer o seu ponto de vista, porque ele dizia que a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Então essas posturas elas tiveram que ser revistas, né? Que na verdade a gente sabe que a Terra não é o centro do universo. E não são os planetas e o Sol que gira em torno, e sim o contrário. E outra consideração que o Kardec ele faz para nós refletirmos, que está na Bíblia, em relação à criação, que o mundo foi criado em 6 dias, e a época da sua criação, mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, e que anteriormente a Terra não existia. Então, nós sabemos que a formação do globo da Terra está registrada nos fósseis que foram aí encontrados e que 6 dias, que na verdade correspondem a períodos de formação da Terra. E Kardec ele também faz outra reflexão é, em relação aos hebreus, né, que ele fala aqui, mais ou menos aqui no final, que ele fala do século, que no 18º século já encontraram esse país já povoado e bastante adiantado na sua civilização. E a história também prova nessa época, assim como está aqui no texto de Kardec, que a Índia e outros países também foram florescendo. Então, que a existência do homem é anterior à época que vulgarmente se pretende que ela começou
em diversas aí origens, né? Então, a gente vai acompanhando também a ciência, porque a ciência vai montando a história através de descobertas. E a gente, ele nos remete a essa reflexão diante dessas descobertas. Gerson, você abriu o Uma microfone? outra, uma outra reflexão que ele convida a nós fazermos é não sermos tão radicais no que se refere à religiosidade, às crenças, justamente por conta disso. Há 2.000 anos atrás, era muito difícil você ter precisão de datas. Então, você pega textos antigos, tenta traduzi-los para aquele momento, você pode, como por assim dizer, você pode cair em descrédito. Por exemplo, como você mesmo falou, Meire, na época de Cristo, os textos bíblicos diziam que o homem, que a vida surgiu há 4.000 anos antes. Pô, lá na China, por exemplo, se você falasse isso para um chinês, ele ia rir da tua cara, porque há 4.000 anos tem todas as dinastias aí que a China já teve, né? Há 4.000 anos atrás já havia inteligência, enfim, civilizações, né? Então, assim, para não sermos tão radicais na hora de discutir religiosidades, textos bíblicos, né? Então, esse é outro ponto aí no finalzinho aqui que eu peguei. É, eu também coloco o seguinte, essa é a questão da interpretação. Ele cita, né, não é a Bíblia que está errada, mas e sim a interpretação, que até hoje, né, nos momentos atuais, ainda há várias interpretações, né, na própria tradução da bíblica já se perde muita coisa e a gente percebe assim que as pessoas dizem a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, a Bíblia do Testemunho de Jeová. Então, como se houvesse várias Bíblias, né? E cada religião interpretando a sua maneira, né? Então, a questão não é só de antigamente, mas no momento atual ainda isso acontece, muitas desavenças, muitas brigas, quantas guerras, né, tivemos por conta dessas interpretações. Virgem Maria era virgem, não era? O protestante contra católicos, né? Então, não é a Bíblia em si que está errada, mas sim a interpretação que as religiões colocam, né? Eu fecho falando isso, tá? É isso mesmo. Kardec, ele lembrou muito bem, colocou no texto que a Bíblia, ela não está errada. O Sim. erro está na interpretação. É, E cabe a nós, né, estudarmos, pesquisar e fazer as nossas próprias reflexões. Hoje mesmo, eu peguei aqui a Bíblia, porque tem uma parte, né, que fala sobre o Adão e Eva, por exemplo, que o texto sagrado, que é o texto da Bíblia, diz que Adão e Eva que foram aí o que povoou o mundo e que tiveram dois filhos, Caim e Abel. Nós sabemos aí da história que Caim ele matou Abel. Então ficaram aí os três. Então eu fui ver essa parte aqui na Bíblia e eu gosto muito dessa Bíblia porque ela traz também aqui algumas explicações. Fui ver se tinha, né, algo nesse sentido. Então só vou ler um pedacinho para vocês. Então, aqui na Gênesis da Bíblia, então tá aqui no item, no
capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Então, eles tiveram um filho que foi Enoque. Mas, aí já vai uma reflexão. Mas quem foi a mulher de Caim, se só tinha os três? Então, e ele edificou numa cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Aí essa Bíblia, ela traz algumas reflexões. E abaixo aqui na reflexão tem assim: até o momento só lemos a respeito de 4 pessoas: Adão, Eva, Caim e Abel. Surgem então duas questões. Por que Caim ficou preocupado em ser morto por outras pessoas? Quem eram essas outras pessoas? E onde ele arrumou a sua esposa? Então está até em forma de interrogação aqui na Bíblia. Adão e Eva tinham inúmeros filhos que haviam sido instruídos a encher a terra. Caim sentia-se extremamente culpado pelo assassinato que cometera e provavelmente temia repercussões por parte de sua família. Se ele era capaz de matar, sua família também. A esposa de Caim, então, pode ter sido uma de suas irmãs, ou sobrinha, ou sobrinha. Então, é isso que a Bíblia aqui nos traz para a gente refletir. Quando eu assisti a Gênese, a novela, essa parte de Caim mostra que ele foi realmente aí para um vilarejo e depois casou-se e que parecia ser uma de suas irmãs, que naquela época não era proibido, né? Então, podia ter esses casamentos entre familiares. Mas tudo isso fica uma interrogação. Então, é isso que Kardec ele nos convida a estudarmos, a pesquisarmos, fazer esse link, Bíblia, a Gênese de Kardec, o livro dos Espíritos, o que os Espíritos trouxeram para nós e fazer essa reflexão. É isso que eles esperam de nós. Vamos então continuar aí no livro primeiro, capítulo 4 agora, né, Gerson? Que vamos falar do Isso. princípio vital, que são seres aí orgânicos e inorgânicos. Então vamos lá, leitor? Pois é. Fala do princípio vital, ele dividiu em 3 partes aqui. A primeira, ele fala sobre seres orgânicos e inorgânicos, depois a vida e a morte, e por fim, inteligência e instinto. Aí Kardec começa esse capítulo fazendo uma breve introdução, né, sobre seres orgânicos e inorgânicos. Ele diz o seguinte: os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio, e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, assim, Allan Kardec identificou os seres animados, inanimados, orgânicos e inorgânicos, né? Ou seja, aqueles que pensam e aqueles que não pensam. Essa aqui é a definição de orgânicos e inorgânicos. Bom, aí ele começa com a pergunta número 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Resposta: sim, a lei de atração é a mesma para tudo. Ou seja, né, independente de ser
orgânico ou inorgânico, é o mesmo princípio de força que une aqui os elementos da matéria. Tá bem simples aqui, tá bem direto, né? Sim. Aí, aí ele emenda aqui na pergunta 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? Resposta: a matéria é sempre a mesma, porém os corpos orgânicos está animalizada. Aqui acho que é importante frisar, né? Esse animalizado que ele quer dizer não é no sentido de animação, né? Movimento, né? Então, aqui a resposta é, apesar da lei de atração ser a mesma, cada corpo tem a sua composição, tem a sua composição diferente, né? O corpo orgânico é, como eu falei, animalizada, tem movimento, e o que não ocorre no orgânico, né? Mas a lei da atração é a mesma. Isso mesmo. E no capítulo 10 da Gênese, que eu também estou acompanhando, é um capítulo que realmente vai aí nos explicar bastante sobre essa parte aqui de princípio vital. Então, tem vários itens nesse capítulo 10 e tem um específico que é do princípio vital. Então, no capítulo 10, o item 8, os espíritos, é só um resuminho, tá? Os espíritos, eles explicam que a inumerável variedade dos corpos materiais resulta de um pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. São os mesmos elementos químicos que compõem a tabela periódica e que compõem o reino orgânico e inorgânico, como deram as variadas combinações do oxigênio em diferentes proporções, com o carbono, o enxofre, o fósforo, originando assim os ácidos carbônico, sulfúrico, fosfórico e etc. Então, Kardec, ele aí nos deu o conceito, né, dos seres orgânicos e inorgânicos. E depois ele mostrou que a força é a mesma e que a matéria é também a mesma, mas nos corpos orgânicos tem algo a mais, como você disse, né, Gerson? Os orgânicos é animalizada, ou seja, o que dá movimento. Bom, seguindo na 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. Aqui acho que é a resposta principal, né? Que é a união do corpo com o princípio vital, aquilo que vai lhe dar a vida, né? Que já começa a resposta principal, eu acho. Aqui ele já começa, né? Aqui ele já começa a nos informar sobre o princípio vital, o que vai ser. E no capítulo o 10 da Gênese, no item 16, a gente vai encontrar aí informações a respeito desse princípio vital e que há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido. É assim que está na Gênese de Kardec. Ele é ativo no ser vivente e esse princípio se acha instinto no ser que está morto, mas nem por isso deixa de dar as substâncias e propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas, ou seja, o princípio vital está no corpo dando a vida, né? Vida ao corpo, e se o corpo morre, o princípio vital aí se extingue. É assim que está aqui na Gênese.
O que não acontece no inorgânico, né? Não. No orgânico, você vê que ele esse fluido, né, faz com que ele se torne pesado, diferente, por exemplo, do ar, da água, né, que seria o inorgânico. Isso mesmo. Então, é o fluido mesmo, né, que ele mesmo coloca. O orgânico, ele nasce, ele cresce, ele reproduz, diferente do inorgânico, né? É, Não isso são mesmo. iguais. Porque a pedra, a água, Não, não se elas vão reproduz, se reproduzir? Não, né? Isso mesmo. é diferente. Acho que dá tempo de ler a 63, né? Vamos lá. A gente vai até a 63, tá bom, Gerson? Tá, vamos lá. Pergunta: o princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Resposta: é uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. É o princípio vital, né? A matéria precisa da inteligência, né, para estar em movimento. É uma coisa muito natural. Isso mesmo. E aqui a gente já faz essa reflexão. O fluido vital, ele promove o movimento e não a inteligência. Porque, como a gente já viu, o que promove a inteligência é o princípio espiritual. Vamos lembrar daqueles estudos anteriores nossos, da Trindade, né? Deus, princípio espiritual, que é o princípio inteligente, e o princípio material. Então, esse princípio vital, ele não é a inteligência. Então, é bom a gente deixar bem separado, porque nós temos o corpo físico, temos o fluido vital e somos o ser espiritual. Nós já temos a inteligência, então nós somos os seres, somos espíritos já dotados com a inteligência, mas temos o fluido vital. É isso aí. E também, para a gente completar essa 63, no item 18 da Gênese, também aqui fala da Gênese orgânica, os espíritos explicam que a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida e pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital ele vai se extinguir como calor quando a roda deixa de girar. Então ele fez esse comparativo aí quando uma roda gira e para de girar com o fluido vital, né, com a nossa vida. E aí, para a semana que vem, então, a gente vai dar continuidade a partir da 64. É isso? Sim. Então, vamos agora encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo a Jesus, ao nosso Mestre querido e à espiritualidade amiga que nos acompanhou nesse estudo, nessa reflexão de hoje. E assim, pedimos humildemente que Jesus ilumine os nossos lares, a quem está nos assistindo também, e que tenhamos uma semana linda, com muita gratidão, com muita fé, e nos encontraremos na próxima semana para o nosso grupo de estudo.